Olá, então nesse vídeo de hoje vamos fazer um apanhado geral de alguns sistemas construtivos bastante utilizados nas indústrias, tá? São sistemas estruturais e sistemas de fechamentos, né? Então aqui foram selecionados alguns modelos, né, alguns exemplos, muitos deles até extraído através de pesquisa em banco de dados da internet, tá? Então, sistemas estruturais. Na imagem vocês podem observar que está numerado de 1 a 3, em que podemos identificar como sistema estrutural principal. Né? Por que estrutural principal? Porque são esses elementos que dão a estruturação da edificação, né, do pavilhão industrial. Tá? Então, vocês têm o sistema principal de número 1, que é o pilar, ou são os pilares, né, que suportam a base lateral. O de número 2 são os pilares centrais, que basicamente eles absorvem a carga vertical, né, porque eles são internamente ao pavilhão, né, basicamente é o peso da cobertura apoiado sobre esses pilares. E aí o de número 3, né, aqui na primeira imagem, é o de fechamento dos oitões. Tá? Da mesma forma como vocês têm a modulação lateral, né, a distância, a equidistância entre os pilares, também deve ter no fechamento do oitão, tá? Porque a incidência do vento, a carga estrutural, a ação, né, das forças e das cargas, ele é muito similar em qualquer uma das direções, tanto nas laterais quanto no oitão. Ainda o oitão tem um diferencial, porque se houver um recobrimento, né, do oitão até a cumieira, então tem a tendência da parede ser um pouco mais alta, certo? Isso a gente tratando de pilares, né? Então, pilares laterais, pilares de oitão e pilares de meio. E aí também vocês têm as vigas, né? Vocês têm as vigas de baldrames, né, que faz o travamento, né, e o suporte apoiado no chão para piso e para paredes. As vigas intermediárias, que são as vigas que vai fazendo essa amarração ao longo do fechamento das paredes e o travamento entre a estrutura para que o pavilhão não sofra nenhuma deformação. E as vigas, né, de cobertura, que muitas vezes são utilizadas para fazer a conformação dessa cobertura, dando a sua devida inclinação. Então esse é o sistema principal, né, de estrutura principal, seja ela para pilares, seja ela para vigas. Tá? Depois disso, né, vem uma estrutura auxiliar, né, que a gente já vai ver na sequência desse vídeo como que se comporta essa estrutura auxiliar. Tá? Então a estrutura auxiliar é composta por tesouras, por exemplo, ou terças, né, para fazer o suporte da cobertura, no caso uma estrutura metálica, cobertura em telha metálica, mas o fechamento também, né? O fechamento também, se for um painel sobreposto a essa estrutura principal, então tem que ter a estrutura secundária, que são as terças ou as vigas intermediárias. Assim como, né, se for fechamento em parede de alvenaria, por exemplo, então já tem essas vigas, né, que fazem parte do conjunto de fixação desse fechamento, tá bom? Bom, com relação à estrutura principal, né, estrutura auxiliar, onde acontece a preparação para o fechamento. Então aqui a gente tem uma obra muito característica, né, que é o Centro Tecnológico da Renault. Então, para que fique bem evidente, né, a gente entende que toda essa estrutura amarela, além de ter esse design, né, muito mais apropriado ao produto final, mas entende-se que essa é uma estrutura principal, é a estrutura onde
deixa todo o sistema pavilionar em pé, vamos imaginar assim. Então, funciona como uma estrutura principal. Mas para fechamento da edificação tem essa estrutura auxiliar, tá? Então tem alguns pilares no formato treliçado também, né, na vertical, onde vai formar os módulos para fazer o fechamento com essas placas. Então são várias placas fixadas verticalmente, apoiado nessa modulação, né, de pilares ou treliças secundárias, tá? Então fica bem evidente a forma como muitas vezes utilizado uma estrutura principal, e aí na sequência vem uma estrutura secundária aonde vai suportar todo, né, a carga desse fechamento. Isso, né, nesse formato aqui é porque nós estamos trabalhando com o sistema leve, né, o sistema de estrutura metálica, né, com fechamentos em painéis metálicos ou painéis leves, tá? E aí, claro, vem outros modelos, outras tipologias para esses sistemas construtivos, né? Então vejam, né, a estrutura principal é o próprio fechamento, nesse caso, né? Então uma indústria, né, de óleo, em que o arquiteto projetou toda a estrutura, né, o fechamento de parede em blocos de pedra, né? Então esse bloco de pedra é a própria estrutura, não temos umas vigas intermediárias, pilares, né? A própria parede é autoportante, né, que deixa vazado, né, esses elementos para janelas, para circulação de ar e luminosidade, mas não tem uma estrutura principal que define ou uma estrutura secundária que é de fechamento. Então toda a parede é o próprio fechamento, autoportante, né? E em outros exemplos, né, como esse aqui, né, que tem a estrutura principal, né, e a preparação para o fechamento. Então tem uma estrutura principal, né, internamente, e aí tem um envelopamento, uma criação de uma máscara por fora da edificação para fazer o fechamento, né? E muitas vezes esse fechamento, ou na maioria das vezes, ele traz, né, toda a estética, todo o partido arquitetônico, né, do projeto para a edificação, né? Então cria, né, esses elementos, né, com verticalidade, tanto, né, nos elementos opacos quanto nos elementos transparentes, né? Então é uma composição entre uma estrutura e um fechamento. Aí vem outros sistemas construtivos, que são painéis pré-moldados. Isso bastante utilizado em indústrias em que requer, digamos, uma agilidade maior, né, na execução da indústria, no fechamento. Então cria-se esses painéis autoportantes. Eles são muitas vezes concretados até no próprio chão, né, deitado, vamos pensar assim, né, na horizontal, e aí depois confeccionado ou executado, né, na forma de montagem, basicamente, como sistema pré-moldado, né, pré-fabricado. Então aqui vocês podem ver que o painel está sendo içado e vai sendo colocado no local, e ele já comporta nesse momento, né, a abertura para colocação da esquadria, abertura para colocação da esquadria, porta no caso, né, portas e janelas, e aí ele já tem as peças verticalizadas, que são as peças maiores, em que exerce a função de pilares e pode receber uma carga, que seria a carga da cobertura de apoio das tesouras, tá? Então esse sistema também facilita, por exemplo, assim, o canteiro de obra, para que o canteiro de obras fique mais limpo, né, que tenha maior agilidade, né? Esse processo de industrialização da construção civil também é importante, principalmente quando se trata de grandes obras, né? E aí, como, né, formado, digamos assim, como que faz essa execução? A primeira é a preparação do terreno, onde vai apoiar aquelas placas autoportantes sobre elas, né? Então, nessa primeira imagem, vocês podem observar que todas as estacas estão batidas, ou pelo menos o sistema de fundação, né? Aí coloca um lastro de brita aqui, né, onde vai ser executado
né, para que tenha limpeza no terreno, tenha maior racionalidade, né, mas completamente plano para que seja concretado o painel no chão e só posteriormente elevado esse painel. E aí nessa terceira imagem já tem a conformação do painel criado na caixaria, vamos pensar assim, na conformação das caixas, né? E aí aberturas e já deixado também para que saia o formato das janelas. Depois aplica-se a malha estrutural, né, em função do projeto estrutural, para que isso suporte, né, toda a carga da cobertura e mais as outras cargas inerentes à própria edificação. Faz-se a concretagem, depois, né, que está feita a cura, então você inicia o processo de montagem, que é o içamento, né, das placas que foram concretadas no chão, e aí para fazer o fechamento, né, das paredes ou fechamentos laterais e oitões. Tá? Depois, aqui no quinto momento, é feito toda a parte de escoramento para que esses painéis fiquem em pé, digamos assim, para que possa ser solto do içamento. Então tem que ficar em pé no prumo, né, para receber os demais complementos, né, da edificação. Quer dizer, aqui é no número 7. E por último, aqui no número 8, né, já está com os painéis, ainda continuam escorados, mas pode-se observar todo o fechamento da cobertura. Então já apoiado todas as treliças metálicas sobre esse painel, e aí consequentemente já vem todo o sistema de cobertura. Então é um processo bastante usado nas obras, né, os sistemas de pré-fabricados, pré-moldados, né, e painéis portantes que facilitam, né, a racionalização e a agilidade nas obras, né. Aí outros sistemas, por exemplo, faz-se os sistemas talvez até convencional, vamos imaginar assim, estrutura de concreto ou a estrutura principal, e depois vem o fechamento, né, com painéis pré-fabricados de concreto, seja eles painéis leves. Então cria-se toda a estrutura, né, estrutura metálica nesse caso, e depois vem a aplicação dessas placas leves. Aí, se for necessário fazer o recorte para acabamento junto às estruturas, faça o recorte, faz os encaixes e, enfim, tem uma flexibilidade um pouco maior para que se façam esses fechamentos, né? E aí tem vários sistemas que podem ser utilizados. São fechamento cimentício, muito utilizado, né, no formato de placas cimentícias, e aí vem a placa cimentícias estruturada, simples, né, de composições diferentes, né, tudo que possa ser considerado como elementos leves, né, para esses fechamentos. E claro, né, você pode fazer o desenho retangular, quadrado, até para que, né, tenha uma estética diferente, um trabalho mais bem elaborado do que simplesmente o fechamento. E aí também tem outros formatos que são os painéis monolíticos, né, com isolamento térmico. Então, a maioria das vezes ele recebe um enchimento, né, de isopor, né, EPS, ou espuma expansiva, ou lã de rocha, um elemento, né, que faça esse isolamento térmico e acústico também. Então, bastante utilizado, né, em áreas como frigoríficos, por exemplo, né, que requer uma temperatura talvez baixa em função da própria conservação, né, da produção, né, mas também tem que ter um acabamento, tem que ser fácil de lavar, né, de fazer a manutenção, fazer a limpeza, a desinfecção, essas coisas que é muito pertinente à área de alimentação, de industrialização, né, indústria de produtos alimentícios. E normalmente por fora, né, essa placa são compostas por duas placas metálicas, né, aço zincado, né, alumínio galvanizado, enfim, material metálico, né, com miolo, com enchimento, né, com esse material que dá rigidez à placa, deixa um pouco mais rígida,
e também faz o papel, né, de isolamento térmico e acústico, também conhecido como painéis monolíticos. Também bastante utilizado em caminhões de câmara fria, onde é necessário fazer transporte de congelados, né? E aí utiliza-se bastante esse modelo de painel. Aí, né, em outras obras, aí vem as placas cimentícias estruturadas, né, que além de se fazer, digamos assim, a estrutura principal, que é bem visível aqui nesse exemplo, né, que tem os pilares, né, os pilares robustos, e eles estão recuados um pouco da fachada, para que toda a fachada fique liberada, para que tenha uma composição formal bastante interessante. Então tem os pilares principais, né, que dão sustentação à edificação, né? Pode observar que ele segue uma certa modulação, certo distanciamento. Tem as vigas lajes, né, de conexão, né, para formar os pavimentos, né? Então outras vigas aqui compondo vigas e lajes. E aí, né, uma estrutura metálica sobreposta a essa estrutura principal, em que vai fazer toda a ancoragem desse fechamento, né? Então, nessa montagem aqui estão colocando as primeiras placas cimentícias estruturadas, porque é uma placa cimentícia, possivelmente estruturada, né, com um sistema wood frame ou sistema steel frame, né, que a placa fica por fora e aí existe, né, uma parte interna que é, a estruturação, né, dessa placa cimentícia. E aí nessa segunda imagem aqui, então, né, percebe-se que a edificação já está no estágio mais avançado de fechamento. Então, né, já tem uma grande parte fechada e o vão para que depois só venha colocando as esquadrias, né, fazendo o fechamento com o sistema, né, de caixilharia e vidros. Então, um sistema também bastante usual, né, nas edificações. Aí vem o sistema com fechamento metálico. Então, esse fechamento metálico ele combina com vários outros sistemas de estruturas, né? Então, pode ser a própria estrutura metálica, né, como estrutura principal, seja ela pilares, né, e vigas metálicas. E aí uma estrutura, né, de fechamento de folha metálica, chapa metálica, né, trapezoidal, ondulada, perfurada, multidobra, enfim, várias tipologias que o mercado apresenta. Enfim, nessa primeira imagem, né, pode-se observar que o sistema estrutural principal são pilares, né, de concreto armado e com tesouras também de concreto armado, então formando a estrutura principal. A estrutura secundária, né, compreendida entre essas terças horizontais, né, que é para fazer a fixação do fechamento, mas também tem os complementos verticais e, né, os contraventamentos, que são essas partes inclinadas, né, para que possa fazer o travamento em função da ação do vento, principalmente. E aí depois vem o fechamento metálico, né? Em partes aqui é metálico, em partes é fibra ou elemento translúcido, como policarbonato, alguma coisa nesse sentido, né? Então, as telhas aplicadas na vertical, né, fixadas basicamente nas estruturas secundárias, que são essas terças horizontais. E também grandes painéis, né, de fechamento translúcido, que é justamente para se apropriar da luminosidade, da iluminação natural. Então, tanto no fechamento vertical, que são os fechamentos de parede, quanto no fechamento superior, né, ou vamos pensar assim, na cobertura, também pode-se utilizar telhas translúcidas para aumentar a luminosidade dentro da edificação. Aí tem nessa imagem de número 2, né, digamos assim, visualizando pelo lado externo, né, o espaço de carga e descarga, né, a gente trata como doca também, em que
a gente pode perceber toda a colocação desse fechamento no sentido vertical, né? Então por fora não aparece a estrutura secundária e eventualmente a estrutura principal. Então de estrutura principal temos alguns pilares aqui que seguem essa modulação, né? Internamente podemos observar que são estruturas metálicas, né, que são as estruturas que suportam toda a cobertura apoiada sobre os pilares principais. E aí também vem a estrutura secundária no formato dessas terças horizontais para fazer a fixação desses elementos de fechamento, né? Aqui na imagem de número 3, né, segue o mesmo conceito, né? Tem a estrutura principal, todos esses pilares que aparecem basicamente só na parte inferior, onde é utilizado o fechamento em bloco cerâmico, né, de tijolo, em que pouco aparecem aberturas de esquadrias tipo janela, apenas, né, entrada e saída de docas ou caminhões ou equipamentos para fazer essa transição da parte interna com a parte externa. Mas o fechamento segue o mesmo conceito, né? Tem as estruturas principais, pilares de concreto armados, modulados, as terças internas para fixar toda essa cobertura, e aqui nessa imagem esse fechamento metálico, essa chapa metálica, né, ela é vincada, seja ela trapezoidal, seja ela ondulada, ela está fixada no sentido horizontal, né, para dar um desenho talvez diferente ou mudar um pouco essa questão visual do formato vertical, né? Então, para os fechamentos de chapa metálica, nós temos várias opções, né? A gente traz algumas aqui, e fornecedores também, tem bastante fornecedores, né, fabricantes dessas telhas, e oferece uma gama bastante grande, né? Então temos, né, telhas onduladas, né, bastante utilizada em obras que não têm grandes quantidades de áreas, porque se o pano for muito grande de cobertura, de telhado, pode ter problemas, digamos assim, com excesso de água em dias que chove bastante ou que vem uma chuva bastante intensa num curto tempo. E tem as telhas trapezoidais, né? As telhas trapezoidais, elas fornecem vários desenhos, né? A mais convencional, essa verde aqui, né, que o espaçamento dos trapézios são mais próximos, né, e nesse caso é um pouco mais baixo. Nesse aqui não é baixo também, é 4 a 5 centímetros de altura esses vincos, mas aí o trapézio ele é um pouco, né, mais, a base um pouquinho maior, aqui é mais alta, né, então os desenhos são bastante variados. E aí entra as telhas termoacústicas, né, que é justamente para fazer esse isolamento, além de simplesmente fechar. Então, onde tem incidência de sol muito forte, então usa-se essas telhas termoacústicas, onde requer um ambiente interno que seja ou mais quente ou mais frio do que o externo, então que não aconteça essa transição, né, muito alta de temperatura. Então é utilizado telhas termoacústicas. Então telha no formato bandeja, né, que é uma parte lisa embaixo, também metálica, um preenchimento em EPS e aí uma telha trapezoidal na parte superior. O mesmo formato acontece com lã de rocha, né, então chamada telhas bandejas. Aí a telha mais convencional, que são duas telhas trapezoidal, uma na base, na parte inferior da telha, um enchimento de EPS ou isopor, depois mais uma telha trapezoidal, né? E não só EPS, como lã de rocha, como espuma expansiva. Então, cada fornecedor, né, pode proporcionar um tipo de produto diferente para cada especificação. Em termos de acabamento, né, é uma telha pré-pintada, então segue uma cartela, uma gama enorme de cores. Pode ser, né, como observa-se aqui, vermelha, amarela, laranja, azul. Então, não, em termos de acabamento, finalização,
tem um produto bastante vasto para ser explorado. E aí também tem umas telhas, né, fechamento, né, metálico, né, mais para acabamentos ou no formato decorativo. Né? Então, telhas decorativas, elas podem ser telhas perfuradas que facilitam o fechamento, digamos assim, para prevenção na entrada de animais, insetos e fechamento, mas permitem, né, um grau de ventilação e iluminação inferior, mas permite, né, porque é uma telha perfurada. Então, para fechamento, para aplicação em fachadas, então, aqui representada por uma telha ondulada e perfurada, mas tem chapas planas perfuradas, recortadas, então formatos são diversos, né? Teria que observar nas diversas formas que os fornecedores apresentam esse tipo de material. Aí tem telhas multidobras, que são fechamentos, né, de acabamentos, ou fazer uma curva muito fechada, ou fazer uma cumeira, ou fazer um acabamento vertical, lateral. Então, telhas que possam ser dobradas na indústria e somente aplicada na obra no momento da execução. Aí vem as telhas calandradas, que dependendo da situação precisa se fazer uma curva, um formato em curva, então faz-se a utilização de telhas calandradas, né? Aí um outro sistema bastante usual, né, de construções é um fechamento com placas de concreto, seja ele painéis alveolares ou painéis maciços, também bastante utilizado para fechamentos verticais. Pode ser utilizado tanto numa estrutura principal, né, de pilares de concreto, como também numa estrutura, né, de estrutura metálica. Então, nessa primeira imagem tem o fechamento das paredes laterais, né, tem a possibilidade de deixar alguns vãos abertos para que possa acontecer iluminação e ventilação, ou aplicação de esquadrias ou brises, enfim, diversas possibilidades de fazer esse fechamento. E aqui na parte superior, né, funciona como o fechamento da parte de cima, ou, né, considerada como uma platibanda para fazer o enquadramento de todo o telhado. Na imagem de número 2 é uma composição bastante mista, vamos pensar assim, porque tem painéis, pilares modulados em estrutura de concreto armado, a viga superior de concreto armado, que forma o desenho da cobertura, mas também tem todo o fechamento, né, de 3 placas aqui na horizontal, e depois vem fechamento em estrutura metálica. Então é uma composição bastante válida também, né, de trabalhar com pilares de concreto armado, vigas de concreto armado, parte do fechamento com placas de concreto e outras partes com fechamento metálico. Já na imagem de número 3, é dentro de um estacionamento, então também, né, todo o pé direito desse estacionamento é fechado com placas, né, de concreto armado. Então uma placa mais ou menos de 1,20 m, 1,10 m, né, 2,20 m, 2,40 m e 3 metros, 3 e pouco. Então, né, com 3 placas aplicadas já faz, né, a formação do pé direito. Então, placas bastante utilizadas para fechamentos também. E aqui segue outros exemplos de como utilizar essas placas de concreto armado, né? Então, é aplicado nos pilares modulados, como apresenta todas as imagens aqui. Então, pilares de concreto armado, modulado, fechamento de placas também padronizadas, né? Vamos imaginar assim, porque segue uma modulação constante. E aí faz o fechamento, aberturas, né? Nesse caso aqui, aberturas para entrada e saída de máquinas e equipamentos mais altos, aberturas para fixação de esquadrias, né, na parte superior, e aí fechamentos totais, né, nesse caso aqui até o fechamento encontrar com a estrutura da cobertura. Então, mesmo conceito, pilares pré-moldados em concreto armado, estrutura de cobertura, nesse caso é uma estrutura metálica, né, que já está recebendo o terceamento para fixação
né, dessa cobertura, e as placas de concreto armado sendo colocada para fazer esse fechamento. Aqui então, complementar, né, de que a gente estava falando, a utilização de terças para estruturas auxiliares, então fica mais evidente aqui, seja ela para cobertura, né, 1 e o 2, ou para fechamentos verticais, né, fechamentos laterais. Então, bastante importante, porque às vezes, né, a modulação dos pilares ela é um pouco grande, vamos imaginar assim 5, 7, 10 metros, e a telha não tem essa largura, não proporciona, digamos, essa estruturação sozinha para fazer esse fechamento. Então é necessário que se faça uma estrutura auxiliar para esse fechamento. E aí depois vem toda a parte, né, de acabamento dessa cobertura. Então, para a utilização desse número 1 aqui, para a utilização de elementos de ventilação na cobertura, né, como se fosse lanterninhas, saída de calor, entrada de luminosidade, aplicação de exaustores, né, máquinas de ar-condicionado que possa ficar na cobertura. Então, faz-se necessário, né, todo o acabamento de modo que não tenha entrada de água, por exemplo, que permaneça, né, um elemento bem vedado. Nesse caso aqui de número 3, então, a aplicação das telhas multidobra quando a cobertura dá continuidade com o fechamento de parede. Então, não tem calha, não tem beiral, nada nesse sentido. Então, vem a cobertura e segue na multidobra até fazer essa conexão com o fechamento vertical. Nesse número 2 aqui, então, dá para perceber lá em cima que tem um lanterninho ao longo da comieira, né? Então, também tem que prever esses acabamentos, né, para que não tenha entrada de água à volta, por exemplo, com a chuva de vento, que tenha um transpasse adequado, que tenha, quem sabe, um fechamento com uma tela, um fechamento com uma chapa perfurada para não entrar nenhum inseto, algum pássaro, algum animal externo, né, que possa prejudicar aqui a área interna da produção, né? Nesse caso aqui da imagem de número 4 tem a formação de um shed, né? Então pode ser fechado também com chapa perfurada, com brise, com vidro, com veneziana, mas tem que ter esse acabamento de condução da água, né? De rufos, de calhas, todos esses elementos que vai fazer o fechamento, né, ou pelo menos isolar toda essa área da parte interna. E aí, né, parte muito mais para a criatividade no formato, né, que se vai projetar, que vai dar uma solução para essa cobertura. Então, veja que tem duas vigas principais e aí também tem as estruturas auxiliares que vão suportar o peso da cobertura. Então, por exemplo, um grande vão pode ser com um ginásio de esporte, pode ser com uma indústria, né, pode ser com uma área pública, né, uma escola, mas o fator principal nesse caso é observar que tem uma modulação de pilares principal com essa viga principal e aí com a outra viga principal aqui, e aí todas as vigas auxiliares para conformar, né, o desenho ou a cobertura. Tá? Aqui então esses elementos de acabamentos, né, então pode ser, observando aqui nesse apanhado de imagens aqui, pode ser, por exemplo, rufos, né, na junção do fechamento vertical com o fechamento horizontal, ou seja, parede e cobertura, telhas multidobras, né, para conformar direto, né, a continuidade do telhado para o fechamento vertical, né, acabamentos verticais, horizontais, pingadeiras, rufos, calhas. Então são todos os elementos que fazem a parte de complementação e acabamento, né, dos fechamentos metálicos nesse caso. Aí também tem os fechamentos em alvenaria, que é bastante convencional. Então aplica-se essa modulação de pilares de concreto armado,
né, justamente para que possa absorver a carga da cobertura, e o restante dos fechamentos é o fechamento um pouco mais pesado, né, que são fechamentos de alvenarias. Então, esse número 1 aqui é feito, né, todo ele de bloco de tijolo aparente até encostar na cobertura, e criou-se alguns elementos aqui para transição de ventilação, né. A de imagem número 2 deixou bastante evidente essa conformação modular, né, do sistema estrutural de concreto armado. E aí os fechamentos, essa parte em branco é de, né, alvenaria convencional, né, assentamento de tijolo, feito o reboco e acabamento em massa, corrida, pintura, alguma coisa nesse sentido. Então, um sistema convencional. E o de número 3, a mesma situação, uma vista externa. Então, o levantamento das paredes até a finalização da platibanda, escondendo toda a parte de cobertura, né? E aí observa-se também pilar no canto, né, de concreto, outro pilar logo aqui do lado também, seguindo uma modulação. Então, a utilização de fechamentos em alvenarias. Aqui já é um pouco mais, digamos assim, mais ousado, que é o fechamento em alumínio composto, em ACM, com fachada pele de vidro, né? Então, de repente, faz-se uma estrutura como se fosse formar o esqueleto da edificação, e aí depois vem, né, esse recobrimento, que já é um produto acabado, o ACM, né? E aí tem vários formatos de como fixar, né, esse fechamento. Então, fixa, né, elementos, peças metálicas ou ancoragens na parede, depois vem a parte da ancoragem de todas as placas de ACM ao longo, né, do revestimento, né? E aí depois, claro, né, pode-se utilizar fachada, pele de vidro para fazer esse fechamento. Então, é uma maneira, digamos, um pouco mais ousada de fazer esse fechamento para a indústria. E aí agora, a partir daqui, a gente traz alguns exemplos bastante variados para que, né, vocês também consigam explorar as diversas situações, né? Então aqui uma indústria, né, que tem um fechamento todo ele metálico, né, e para que não ficasse, digamos assim, um elemento extremamente grande, todo ele azul, fundindo, né, com a natureza, com o céu azul, né, eles aplicaram algumas chapas, né, de fechamento na cor branca para que desse um aspecto um pouco diferente no aspecto visual. Aqui nessa parte frontal, né, possivelmente acontece uma sala lá em cima, um ambiente, né, vamos pensar o administrativo da indústria. Então aplicou-se uma pele de vidro, né, com algumas janelas maxiares, né, para fazer o processo de ventilação desse espaço aqui. Aí alguns tipos de cobertura que eles conformam também o próprio fechamento vertical. Então você pode ver que a cobertura, né, segue em toda a extensão, faz o fechamento vertical também para diminuir, por exemplo, a altura de uma parede de alvenaria, ou enfim, conforme o desenho que se queira criar, é possível trabalhar. Então pode observar também que tem um grande avanço aqui, né, que faz parte da proteção dessa fachada, né, como se fosse um grande beiral, mas acaba protegendo um pouco mais, né, do sol ou da chuva. Então é um formato diferente, né, que pode ser utilizado. Essa indústria, né, a Vale Guarulhos, bastante conhecida. Então, aonde tem bastante incidência do sol, né, aplica-se direto a cobertura metálica, né, ondulada ou multidobra, né, no sentido horizontal. No sentido vertical é o formato calandrado. E a fachada sul, por exemplo, que tem menos incidência de sol, né, que ou pega o sol no início da manhã, então aplicação de vidro. Mas também percebo que tem todo esse acabamento, né, de contorno na junção desse elemento vertical, que é a fachada de vidro, com a cobertura, que é o elemento horizontal.
Aqui um outro formato, né, de pavilhão mais baixo, que é uma indústria mais voltada à agropecuária, então não tem a necessidade de ter um pé direito tão elevado, mas percebam que todo o fechamento, basicamente do piso até o fechamento do oitão, é o mesmo fechamento, com placas metálicas, e aí o acabamento lá em cima, né, no formato de rufo, e cada junção, né, dos telhados tem a calha. Então aqui também tem a calha, tem o condutor da água, né, formando todo, né, um único conceito, um único desenho. Aqui um sistema mais convencional, né, placa de concreto lá embaixo, os pilares, né, distribuído uniformemente nessa modulação. Alguns rasgos na parte inferior para aplicação de venezianas, né, translúcidas para a entrada de luminosidade, mas principalmente a troca de ventilação. Fechamento em chapa metálica, mais uma vez veneziana lá na parte superior para fazer essa corrente de troca de ar de dentro da edificação. Então um sistema composto também. Aqui essa imagem, também uma imagem, digamos assim, construída com pilares de concreto armado, modulares, né, cobertura de estrutura metálica, né, essas terças horizontais, que é a estrutura auxiliar fixada sobre o pilar, né, que a gente consegue observar aqui, e aí todo um fechamento, né, de venezianas comoventes para ventilação e iluminação também. Aqui a aplicação, né, de brises corridos no sentido vertical, então pode perceber lá atrás também que tem toda a modulação de estruturação, né, de trecho em trecho, para que esse brise consiga manter-se, né, alinhados, né, e fazer as emendas, né? Porque se for muito longe esses módulos internos, o brise pode sofrer alguma deformação com o peso, com a ação do vento ou da chuva, né? Aqui também o fechamento, aí aqui todo o fechamento, né, desde a base do radier aqui do piso até a cobertura, toda ela em chapa metálica fixada no sentido horizontal. Mas percebam o acabamento que acontece em termos, né, de aberturas, então todo, né, o acabamento, né, de pingadeira, de soleira, né, acabamento ao entorno da esquadria e o acabamento nesse canto aqui também. Então, um outro formato de apresentar a indústria. Aqui também a aplicação basicamente de fechamento metálico na parte superior, só tem a base aqui que é de concreto, placas de concreto, o restante toda ela de placa, né, metálica na vertical, e aí esse acabamento vermelho aqui que é o acabamento dos rufos, onde acontece a junção, né, desse painel vertical com o painel horizontal. Tá ok? Então, até aqui a gente apresentou para vocês vários sistemas construtivos utilizados né, não somente em indústria, mas em vários pavilhões, né, de grandes vãos, de fechamentos. Então, é possível, né, vocês adotarem aí, ampliar, né, a pesquisa, ampliar o estudo e adotar no projeto de vocês. Tá ok?